Onde está o brado dos profetas? Onde está o clamor dos atalaias que deveriam estar nos muros da igreja? Eu vejo um silêncio mortal, um silêncio que só pode ser o som do sono da morte. E por quê? Porque trocamos o trovão do evangelho por um sussurro gentil. Trocamos a espada afiada que corta o pecado por uma colher de mel que o adoça. E chamamos a isso de graça. Que blasfêmia! Eis o evangelho que nos foi legrado, um evangelho que custou sangue, suor e lágrimas. Um evangelho que transformou covardes em mártires e prostitutas em santas. Um evangelho que não prometeu um passeio no parque, mas uma guerra. Uma guerra contra a carne, o mundo e o inferno. Mas o que temos hoje? Um evangelho de conveniência. Um evangelho sem cruz, sem custo, sem compromisso. Um evangelho que cabe em um bolso, mas não na alma. O evangelho barato. Ah, o que ele prega? Ele diz: venha a Cristo e ele resolverá todos os seus problemas. Ele te dará paz, prosperidade e uma vida feliz. Ele sussurra: não se preocupe com o pecado, a graça de Deus é infinita. Ele vende uma salvação instantânea, indolor, sem a necessidade de um quebrantamento profundo, de um arrependimento que leve às lágrimas, de uma mudança radical de vida. Ele pinta Jesus como um terapeuta celestial, um gerente de projetos pessoais, um gênio da lâmpada pronto a conceder seus desejos. E por causa disso, temos milhões de crentes que parecem tudo menos cristãos. Eu olho para as Escrituras e vejo uma coisa completamente diferente. O que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso soa como uma vida fácil? Soou como um convite para autopromoção? Não, soa como um convite para o sepultamento de si mesmo, um convite para a morte do ego, da vontade própria, da ambição carnal. Por quê? Porque é somente na morte que pode haver ressurreição. O Evangelho não é um faça sua vida melhor, é um morra e comece uma nova vida. E que nova vida é essa? Uma vida de santidade, de sacrifício, de obediência radical. Mas o Evangelho barato nos ensinou que podemos ter as bênçãos de Deus sem pagar o preço. Podemos ter o poder do Espírito sem o quebrantamento da carne. Podemos ter o nome de cristão sem viver a vida de Cristo. E assim, a igreja se encheu de gente que tem a casca de crente, mas por dentro é um deserto espiritual. Oração? Para quê, se a vida já está bem? Santidade? Por quê, se o pecado é só uma fraqueza? Evangelismo? Para que incomodar se a salvação já está garantida? E as almas estão morrendo debaixo do teto da igreja. E a igreja está morrendo porque não há sangue novo de avivamento. Eu pergunto a você que me ouve, qual é o seu evangelho? É o evangelho de Mateus 16, 24 ou o evangelho de Mateus 6, 33, mas sem a primeira parte? Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou busca o pão e o peixe e o reino é só um meio para esse fim? Não se engane, Jesus não está procurando por religiosos, ele está procurando por discípulos. E um discípulo não é um frequentador de igreja, não é um membro de clube. Um discípulo é alguém que aprende, vive e morre pelo seu mestre. O discipulado não é um hobby de fim de semana, é a sua vida inteira. Nós trocamos a cruz por uma muleta. A cruz é para morrer para si mesmo. A muleta é para se apoiar quando o caminho fica difícil. O evangelho barato te dá uma muleta. Ele te diz: quando a tentação vier, venha para a igreja, nós te daremos um abraço e uma palavra de conforto. O evangelho verdadeiro te diz: quando a tentação vier, caia de joelhos e lute com o inferno, porque a vitória é sua em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso ter a espada do Espírito nas mãos e não um panfleto de autoajuda. É preciso ter um coração que arde pela santidade e não um coração morno que tolera o pecado. Onde estão os homens e mulheres que não transigem com a palavra? Onde estão os pregadores que se levantam no púlpito e clamam contra o pecado e não contra o sistema político ou social? Onde estão os que têm a coragem de dizer: afastem-se do pecado ou o inferno os devorará?
Onde estão? Eu os procuro e vejo poucos. Porque o evangelho barato nos ensinou a ser agradáveis, a ser simpáticos, a ser tolerantes com tudo, exceto com a verdade. A tolerância se tornou a nova virtude e a santidade o novo tabu. Mas a Bíblia não diz que o amor é tolerante com o pecado. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:6. O amor verdadeiro é confrontador. É por amor que um pai corrige seu filho. É por amor que um médico prescreve uma cirurgia dolorosa. E é por amor que Deus nos confronta com a verdade de nosso pecado. Você acha que o avivamento virá por meio de mais programas, mais eventos, mais música, mais luzes e mais fumaça? Eu digo que o avivamento vem por meio de um coração quebrado. Vem por meio de joelhos que se dobram e não se levantam até que Deus ouça. Vem por meio de uma alma que se indigna com a mornidão e clama por mais de Deus. A história nos mostra isso. Não foi o entretenimento que trouxe o avivamento, foi a agonia. Não foi o show, foi o quebrantamento. Eu vejo crentes com o coração dividido, um pé na igreja e um pé no mundo. A Bíblia diz que um homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. E o que o evangelho barato fez? Ele nos disse que podemos ser inconstantes e ainda assim sermos salvos. Ele nos disse que podemos servir a dois senhores. Mas Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou ama o mundo e odeia a Deus. Não há meio termo, não há área cinzenta. E a maioria das pessoas hoje está vivendo nessa área cinzenta, com a ilusão de que estão no caminho para o céu, quando na verdade estão no caminho para o inferno. O que é o evangelho afinal? É a boa nova de que Deus, em sua infinita graça, proveu um caminho para que o homem pecador possa ser reconciliado com ele. Mas qual é o preço da reconciliação? É o sangue de Cristo na cruz, mas é também a sua rendição total. O Evangelho é um chamado para a guerra, um chamado para o sacrifício, um chamado para a santidade. Não é um bilhete para o céu, é um convite para o campo de batalha. É um chamado para morrer. Eu vejo a igreja de Laodiceia na Bíblia, a igreja que era morna. E o que Cristo disse a ela? Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Ela não era fria, ela não era quente, ela era morna. E é essa mornidão que me dá calafrios. É essa mornidão que está matando almas. E por que ela era morna? Porque ela se achava rica, porque ela pensava que não precisava de nada. E o que Cristo disse? Você não sabe que é miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3,17. Isso é um diagnóstico de Deus para a igreja de hoje. Nós achamos que temos tudo, que estamos bem, que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus, e não vemos que estamos cegos e nus diante de um Deus santo. Eu clamo a você, meu irmão, minha irmã, acorde, desperte, não continue nesse sono mortal. O avivamento não é um show, é um funeral. O funeral da sua vida velha, do seu pecado, da sua mornidão. O avivamento não é um evento, é um homem ou uma mulher de joelhos, com o coração partido, clamando por Deus como se a sua vida dependesse disso, porque de fato a eternidade depende disso. E você, que ainda não conhece a Cristo, você que tem ouvido sobre um evangelho de paz e prosperidade, deixe-me dizer a verdade nua e crua. Você é um pecador. Você está debaixo da ira de um Deus santo. E o único caminho para a salvação é através do arrependimento genuíno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Esse dom não é um brinde, não é um prêmio de consolação. É o resultado de um sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz. Você precisa se arrepender, se voltar de seus pecados e crer no Filho de Deus. Não é uma oração fácil, é uma rendição total. É a entrega de sua vida, de sua vontade, de sua alma ao senhorio de Jesus Cristo. E agora, diante dessa verdade esmagadora,
Diante do Evangelho, que é a única esperança para a humanidade, ajoelhemo-nos. Ó Deus Santo e Soberano, Pai de toda a glória, nós nos prostramos diante de Ti em quebrantamento e vergonha. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por termos trocado a Tua verdade por uma mentira confortável. Perdoa-nos por termos vendido a Tua cruz por um preço tão baixo. Perdoa a nossa mornidão, a nossa complacência, a nossa covardia. Remove de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Quebra o nosso orgulho e o nosso ego. Destrói o evangelho barato que está em nosso meio e restaura o evangelho do Teu Filho, o evangelho que custa tudo, que exige tudo, que dá tudo. Desperta-nos, Senhor, com um trovão do céu. Move-nos a uma oração agonizante, a uma santidade radical, a uma obediência inegociável. Não nos deixes perecer na nossa ilusão. Desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus, o Leão de Judá, nós clamamos. Amém. Se este evangelho confrontou sua alma, se ele te despertou de um sono mortal, isso é o Espírito Santo trabalhando em você. Não guarde isso para si. Clique no botão de gostei para que este vídeo alcance mais almas que precisam urgentemente ouvir esta mensagem. Inscreva-se neste canal, porque o fogo do avivamento precisa queimar em seu coração. E mais importante, compartilhe esta verdade com alguém que você sabe que está vivendo o evangelho barato. A eternidade de alguém pode depender disso. A hora é agora. A trombeta soou. Onde você está?